E o Neymar criticou o gramado do Allianz Parque. Vale lembrar que o Neymar foi um dos porta-vozes, tá? Daquele movimento contra a grama sintética no futebol brasileiro. E agora ele volta a se pronunciar. Eu acho que a Leila vai ficar louca com essa declaração do Neymar. Conhecendo a Leila, eu acho que ela vai ficar louca. A declaração do Neymar foi a seguinte: jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Jogar no Society é uma das coisas que me incomoda, independente das minhas lesões. Jogar no Morumbi, em um campo que é muito bom, é muito melhor, disse o Neymar sobre o gramado, né, do Allianz Parque. E ele ainda diz o seguinte, tá? Eu me sinto bem nesse campo e é sempre especial sobre o Morumbi. Sempre me senti bem, sempre fiz gols e muitas vezes saí vitorioso. Mais um dia. Obviamente remete a memórias passadas e a gente fica feliz com isso. Olha aí, ó. Ele esculhambou, Mauro César Pereira, o gramado do Allianz Parque. Ele chamou de campo society, tipo, que a gente sabe que não é, né? A grama sintética dos estádios de futebol são uma mistura que eles dizem. Não é a mesma coisa que aquela grama sintética que a gente joga, né? Em campo society, mas tem semelhanças. Tem razão o Neymar, Mauro César Pereira, em se recusar a jogar no Allianz Parque pelo histórico de lesões que ele tem. E outra, dá para chamar de society, Mauro, ou forçou a barra o Neymar? Quando ele fala society, ele está se referindo aos campos de society que tem um piso que se assemelha, se parece com o piso do Allianz Parque. Então, não é o primeiro a fazer esse tipo de comparação, né? Normal, o Messi também não joga em society nos Estados Unidos, o Suárez não jogava aqui no Grêmio, não jogava nesse tipo de piso, outros jogadores evitam. Houve um movimento contra esse tipo de piso, depois foi abafado pelos cartolas, que não querem discutir isso. Eu imagino que outros jogadores que estão vindo da Europa, como esses do Flamengo, aí, que chegaram agora, terão hoje, provavelmente, hoje não, amanhã, né, uma nova experiência, porque nunca jogaram, talvez um jogo de pré-temporada ou jogos de society, treinamentos ali no CT, num campo pequeno, né? Mas jogar jogo oficial, Saúl nunca deve ter jogado, Samuel Lino, Royal, esses caras que o Flamengo trouxe agora da Europa, né? O Jorginho certamente conheceu agora, quando veio para o Brasil, porque ninguém joga nesse tipo de piso, só que no Brasil. Então, acho que o que ele está falando tem sentido, ele está sendo coerente aí. Está sendo coerente, se ele foi contra antes, está sendo coerente. E não jogar nesse piso, se para ele, para os médicos do Santos, não for recomendável, melhor não jogar essa partida do que se expor, se a avaliação for de que o gramado o sacrifica mais. Ele é um jogador que merece cuidados, evidentemente, tem que ser tratado com cuidado pelo histórico de lesões, pela importância que ele tem para o Santos. Então, se for assim, que não jogue, como acontecia com esses jogadores que eu citei, alguns que até hoje evitam esse tipo de piso. Se alguém ficar zangado com isso, o problema é de cada um. Ele está dando a opinião dele, ele tem o direito de dar a opinião dele também. Não acho que ele está atacando o Palmeiras, ele está falando algo que não é o único a falar sobre isso. Outros já falaram, né? Como você mesmo lembrou, houve um movimento contra isso. Então, normal. O que ele está falando aí é normal. Acho que ele está errado, não, está sendo sincero, ok. Agora, Mauro, isso é uma pergunta, né? Teve um movimento com Felipe Coutinho, que jogou na Europa, Oscar, que jogou na Europa, Lucas, que jogou na Europa, Neymar, né? Thiago Silva, que jogou na Europa. Teve esse movimento. Alan Patrick, que jogou na Europa. Teve esse movimento contra a grama sintética. Agora você acaba de lembrar, Suárez se recusava a jogar em grama sintética no Brasil. Messi se recusa a jogar em grama sintética também nos Estados Unidos. Se a gente tem Messi, Suárez, Neymar, que são três dos grandes nomes do futebol mundial nos últimos tempos, e um movimento tão grande de jogadores brasileiros contra a grama sintética, será que isso não é uma situação para o Samir Chaoud, que chegou tão grande na CBF, falando que vai agir tanto, para ele colocar em pauta? Porque vale dizer, né, que a Leila Pereira foi uma das grandes aliadas do Chaoud
nesse movimento, tinham clubes fazendo exigências, outros clubes não. Eu queria saber isso. Não está passando da hora da CBF tomar uma decisão ou de acabar com a grama sintética no futebol brasileiro? Eu sei que tem torcedor que fica chateado, do Botafogo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, mas, cara, não sou eu que estou falando. É o Vampeta, que foi um craque do futebol e que hoje é nosso companheiro aqui, que jogou futebol e sabe o quanto pode ser prejudicial a grama sintética, e são os principais jogadores do mundo, pô. Falando sobre isso. Será que isso não tem que ser uma prova de que não se pode jogar o futebol profissional com qualquer tipo de grama sintética? As competições da FIFA não tem grama sintética, piso sintético. Esse Mundial de Clubes agora não teve. Copa do Mundo não tem. Agora teve a feminina. Era piso sintético? Também não era, né? Acabou agora a Copa América, no sábado terminou. Eu já falei aqui outras vezes. O meu entendimento de muitas pessoas é de que a FIFA ela permite o uso de piso sintético para que o futebol seja viável em locais onde o clima inviabiliza uma boa grama, porque custa caro você manter uma... O time agora na Liga dos Campeões que jogou, não sei se foi Liga dos Campeões, onde o Tottenham jogou. O Tottenham foi campeão, não foi? Campeão da Liga Europa. Ele fez um jogo, acho que foi semifinal ou quarto final. Em alguns lugares você tem. Que também era o país lá já. O sol nasce lá. O clima é muito frio. Lá na Noruega, lá para aqueles lados de lá. Foi aquele jogo, foi numa ilha lá isolada. Por exemplo, lá na Premier League você tem gramados impecáveis, mesmo em lugares frios, mas aquilo custa muito dinheiro. E às vezes o time não tem capital para isso. São times menores que não têm condições de manter uma grama. Tem que ter equipamentos caríssimos que simulam a luz do sol, que também são usados aqui no Brasil, porque alguns estádios, bizarramente, não bate sol, né? Sol não falta no Brasil, mas falta sol porque tem sombra. O Maracanã, o estádio lá de Brasília, acho que também é assim. Enfim, entre outros. Então, assim, na realidade, o piso sintético, ele é autorizado para essas situações em que você não tem opção. Times menores, na Inglaterra tem. Se pegar lá a 5ª divisão, você vai encontrar, dali para baixo, piso sintético. Porque faz frio, time pequeno não tem grana para manter o gramado do Old Trafford. Quanto custa manter aquela grama? Então, é uma condição econômica, climática, que viabiliza. Em alguns lugares até a condição não é o clima, mas é a condição financeira mesmo. Um piso sintético que você põe ali, ele dura muito mais do que um piso natural. Então, quando a FIFA ela permite, o meu entendimento é de que é para viabilizar a prática do futebol em qualquer lugar. Mas quando você tem um campeonato onde não falta condição econômica para que você tenha um bom gramado, não se justifica. Então, na Série A brasileira, não se justifica. Nem a pau. Talvez seria justificável aqui para times de, sei lá, se tivéssemos a 6ª, a 7ª divisão, times muito pequenos e tudo, que não conseguissem manter um gramado, poderia ser. Não é o caso do Palmeiras, não é o caso do Atlético Paranaense, não é o caso do Botafogo. Eles fazem isso para poder fazer show. Então, a prioridade não é o futebol, é o show. Então, se você tem que dividir o estádio, como o Palmeiras tem que dividir, que foi um negócio excelente que o Palmeiras fez, o certo seria o quê? Sair, toda vez que tiver show, jogar em outro lugar. E Barueri poderia ter uma grama natural muito boa. Botou sintético. Botou sintético porque quis. Né? E o Palmeiras joga sempre em grama natural, joga bem. Joga bem. Ele joga sempre como visitante, como em grama natural. Acabou de jogar contra o Corinthians, joga sempre com grama natural. Isso não é problema para o Palmeiras. Para citar o Palmeiras, poderia citar os outros também, vale para os demais. Então, assim, os jogadores eles se mexeram e a CBF ela não faz nada. E só para fazer, pelo jeito, as questões políticas teriam que ficar de lado. Até agora, foi pouco tempo, é verdade, mas não acredito que vá mexer nesse vespeiro agora, não. Os próprios clubes não quiseram discutir o assunto profundamente. Isso eu estava pensando em casa, lá no Ninho. Olha bem, você pega o Campeonato Brasileiro, a Série A, Corinthians, ele manda o jogo só ele no campo dele. Palmeiras, só ele. São Paulo, Santos, Mirassol e Red Bull Bragantino. Não divide com ninguém, cada um tem o seu aí, né, Flávio? Isso. Aí você vai para o Rio de Janeiro, o Flamengo ainda divide com o Fluminense, que de vez em quando o Vasco quer se meter lá, seria o Maracanã mais explorado, o campo. Sim. O Botafogo tem lá o Engenhão, que só ele joga. Você vai para Minas, o Atlético agora tem um dele, o América Mineiro tem um dele. Sim. E o Cruzeiro. E o Cruzeiro dele. Lá na Bahia, o Bahia joga na Fonte Nova, o Vitória só joga no Barradão. Só vai lá na Fonte Nova para jogar o Bavi. Você vai em Fortaleza, até entendo que joga Ceará, e o Fortaleza, de vez em quando, a Ferroviária quer se meter lá. O Grêmio joga no dele, Juventude joga no dele. O Inter. O Inter joga no dele.
Isso eu tô falando dos times da Série A. Se eu for pra Série B, o Curitiba joga no dele, Atlético Paranaense joga no dele, Goiás joga no dele. Goiás não quer nem usar a Serra Dourada. Você pega ali o América... Cada um tem o seu, cada um tem o seu. O Remo com o Paysandu, de vez em quando, às vezes eles usam o Baianão, o outro usa o Mangueirão. Eles jogam nos seus estádios e eventualmente vão... E quando precisa dar uma pressão melhor que um time menor, eles botam no pequeno. Baianão ou pro Curuzu. Então, eu acho que é uma preguiça muito grande para querer... Preguiça não, de querer manter a grama. Querer manter a grama. Outro dia o cara entrou aqui, né, dono da empresa, né, Flávio? Isso. Aí eu perguntei assim, mas você, cada clube aí que eu falei, ele falou, eu até entendo que se o Fortaleza quiser, que acho que é muito explorado, o Maracanã, mas pergunta para os jogadores, que é os jogadores que vão jogar. Aí eles são os pinabeiras africanos para um jogador, mas é os atletas. O lance do Palmeiras até entendo, que é um negócio lá que vai gerar, o cara falou, eu quero aqui, ó, depois de 20 anos vocês botam se você quiser. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero a grama sintética para fazer show. Na verdade, mas os outros demais... Na verdade, não é uma escolha de quem faz o show, é a escolha do Palmeiras. Para quem faz o show, eu preciso do espaço. Do espaço, Eu faço o show. Se a grama ficar boa ou ruim, o problema é do Palmeiras. O Palmeiras aceitou isso. E repito, foi um acordo fantástico. Você ganhou um estádio, gente. Agora, você ganha um estádio, ganha um prédio com quadras, ganha um prédio com... Você não vai ter nenhum problema. Tudo de graça. Que é isso? Não, você vai ter um preço a pagar. O preço qual é? Você tem um sócio por 30 anos. E esse sócio faz eventos, shows. E aí o gramado não aguenta. Qual seria a lógica? O Palmeiras teria que trocar de gramado várias vezes durante o ano, toda vez que o gramado ficasse inviável, e sair para jogar em outro lugar. Ele tem outro lugar para jogar. Tinha o Pacaembu no começo, aí o Pacaembu passou por essa reforma toda, também puseram um piso sintético lá, sei lá por quê, mas também para fazer show, deve ser. E tem Barueri. Mas eu não quero jogar em Barueri. Então, assim, o Palmeiras quer tudo. Ele ganhou um estádio, ganhou um prédio Barueri com quadro. Também é sintético. Porque quiseram colocar. Não são obrigados a colocar. Podia colocar um belíssimo gramado natural. Não tem show lá. O show é cá. O show é no Allianz Parque, jogar lá. Mas aí eu não quero. Vem cá, amigo, você tinha um estádio antigo, você ganhou um estádio novo. O clube ganhou uma quadra, um prédio só de quadras para os associados. Ganhou um prédio administrativo, sede. O clube ganhou com isso um upgrade. O título ficou mais valorizado, os sócios passaram a ter mais coisas à sua disposição, aumentou o sócio-torcedor, o clube deu um salto, o estádio está diretamente ligado a esse progresso do Palmeiras, é evidente. E você não pôs um centavo, e você não quer nenhum sacrifício, zero, não vai haver. Esse é o ponto. É isso que tinha que ser falado para o Palmeiras. A mesma coisa no Engenhão, no Rio de Janeiro, lá o Newton Santos. O estádio construído com dinheiro público, que ficou nas mãos do Botafogo, que hoje lá só serve para aquilo ali, porque não tem competição de atletismo ali, gente treinando na pista, fica até com o Botafogo. O Botafogo virou uma SAF, que ele virou propriedade, inclusive, de uma outra pessoa, que passa a controlar, dono do Botafogo, o estádio veio junto ali, né? Aí põe um piso para fazer show. De vez em quando tem show lá. A mesma coisa, vai ter um show. O Botafogo tinha que ter um gramado natural, fez o show, danificou o gramado, troca, conserta, vai levar 10 dias, vai jogar em outro lugar. Vê se o Vasco permite que jogue em São Januário, vê se pode jogar no Maracanã, já está com sobrecarga. Vai tentar jogar no Maracanã, vai jogar em outro lugar. Eles vão para o Mané Garrincha, vai para Volta Redonda. De fora, vai jogar. O Botafogo ainda tem um Caio Martins que ficou lá abandonado, né? Que se não tivesse abandonado como está, seria uma opção do estádio para jogos pequenos. Os portugueses usaram um tempo até o Flamengo. Vai lá para a Ilha do Governador. Problema. Peraí, você ganhou um estádio erguido com dinheiro público, ganhou ali a gestão corretamente e tal, você não botou um centavo para construir, passou a usufruir do estádio. Aí você não só quer usar para futebol, e deveriam ceder direto ali, não sei se fazem isso, para o pessoal do atletismo, né? Porque tem uma pista ali, uma pista de Olimpíada, o Usain Bolt correu ali, gente. Quanto custou aquilo ali? E o Botafogo tinha que fazer o quê? Jogar futebol ali. Mas também quero ganhar dinheiro com show. Porra, cara, você já ganhou um estádio, quer ganhar dinheiro com show? Não, é gramado. Então tá bom, você vai colocar um show aí dentro, você vai danificar o gramado e você vai jogar em outro lugar, até o gramado ficar bom. Flamengo e Fluminense, eles compartilham o problema dos dois. Também ganharam concessão de estádio público. Qual seria o correto? O gramado tá ruim, o Flamengo vai fazer um jogo em Brasília, o Fluminense vai fazer um jogo em Volta Redonda, onde eles quiserem. Dá um descanso pro gramado. Agora, em agosto, a média vai ser de um jogo a cada 3 dias do Maracanã. Daqui a 10 dias, 15 dias, a gente vai estar falando que o gramado tá ruim. Não vai aguentar. Não vai aguentar, não tem como. Não, o Maracanã... É muito jogo. Então, o que tinha que se fazer? Flamengo e Fluminense. Analisar a tabela e pensar, vai ter um pedaço que tem Libertadores e tal, mas nesse outro trecho aqui, então, vamos preservar o gramado. Não vai ter jogo aqui. E aí para um pouco, os caras recuperam o gramado, fazem o que tem que fazer e você recupera o gramado.
Mas não vão fazer, vão jogar direto, vai ficar ruim. Fortaleza, Ceará, a mesma coisa, vai pro PV, joga no PV. Só tem 4 clubes no Brasil que passam por isso: Flamengo, Fluminense, Ceará e Fortaleza. Se você pegar. São estádios construídos com dinheiro do contribuinte. O Castelão também, estádio de Copa do Mundo. Não é o caso do Palmeiras. No Ceará. O Palmeiras mas construíram para ele. Você ganhou um estádio. Aí você não quer nenhum sacrifício. No caso todo mundo só vê o seu lado. E aí a CBF, de fato, deveria falar: não, olha, vou dar um prazo de 2 anos, digamos. Acabou. Série A, Série B, Série C. Série D, sei lá, até onde? Qual Não, a Série B, não tem mais gramado. A Série B, a Chapecoense tem um dela, o Avaí tem um dela, também, né? O Criciúma tem um dela. O Criciúma. Cada um tem o seu. Eu estava olhando os times da Série B, não tem ninguém que divide dois só aqui, só o Flamengo e Fluminense, Fortaleza e Ceará. O estádio do Aqui no Brasil, olha só, o país continental, Flávio. O Amazonas joga no dele, que é o estádio de Copa do Mundo, e o Cuiabá joga também o estádio de Copa do Mundo. Acho que Série C também. O estádio do Palmeiras, é preciso ficar bem claro uma situação. Foi o melhor negócio que a gente teve nos últimos tempos. O Paulo acabou de falar, foi espetacular. Mas a empresa que montou o estádio, ela só topou esse negócio porque ela iria fazer shows. Sim. O ano passado, levantei aqui, o ano passado, o Allianz Parque sediou 77 eventos, 77. 47 shows e 30 jogos de futebol. A prioridade não é que, assim, tem mais shows do que jogos de futebol. Sim. Portanto... Até porque os shows acontecem em dias seguidos, né? Isso, exatamente. 3 shows. Isso, sábado, isso. E, obviamente... O jogo não tem 3 dias seguidos. Sim. As experiências que mostraram que, quando tem show, o gramado é destruído. Sem jeito. Pode suportar aí, como você disse, 3 shows e tal... Vai, aguenta 2 ou 3 dessas promoções, depois detona. Aí, qual foi a opção? Vamos fazer gramado sintético para o Palmeiras poder jogar lá também. Isso é irreversível. Não tem como fazer. Que, por sinal, o treinador do Palmeiras está reclamando da grama sintética. Tá ruim, mas aí... um jogo que, você viu que deu uma chuva danada a grama sintética subiu? Isso. Mas aí não tem jeito, não tem alternativa. Porque o retorno para a empresa que montou o estádio são shows. E ela vai fazer mais shows do que jogos de futebol. Malmodo falou. Malmodo falou, ela não quer saber se é grama ou se é sintético. Não, ela tem que fazer. Ela está recebendo o retorno dela. Ela adiantou a grana para poder fazer um estádio maravilhoso, etc. Mas ela tem que fazer os shows dela. Então aí está resolvido. Palmeiras consegue jogar com gramado de jeito... Não vai dar. Vai ficar, lembra? Ficava terrão, ficava barro. Não dá para jogar. Então aqui, essa é a alternativa que o Palmeiras tem. É a alternativa é jogar em outro lugar. A não ser que ele jogue em outro lugar. A não ser que ele jogue em outro lugar. Esse é um problema do Palmeiras. Se o Flamengo e o Fluminense compartilham o Maracanã, é problema dos dois. Claro. Teriam que jogar em outro lugar. O gramado não está bom, vai jogar em outro lugar. Ah, mas eu tenho um jogo aqui. Amigo, se programa. Escolha os jogos que você quer fazer. No caso do Fluminense, senta os 2 lá, vem cá. Tem aqui a tabela. Não vai aguentar isso tudo. Então vamos jogar esse pedaço aqui e essa parte que vão para outro lugar. Paciência. Então você constrói o estádio para você. Poderia no caso ter feito... do Palmeiras, ele tinha o dele. Podia ficar na casinha antiga dele lá. Né? Aí ele ganhou um estádio novo. Isso deu um upgrade danado no clube. Claro que foi ótimo. Mas tem um preço a pagar. Gente, não existe isso. Isso é almoço grátis. Quer dizer, eu vou lá, faço um estádio, eu sou a construtora, construí um estádio. Olha que bonito, olha só. Toma para você. O que eu ganho com isso? Nada. Eu não entendo por que Barueri é sintético também. Esse dinheiro que se arrecada... Eu não sei, eu até tenho curiosidade de saber. Em quanto tempo essa empresa recupera o dinheiro investido com tantos shows? Porque é uma fortuna você construir um estádio de futebol. O estádio do Palmeiras é um estádio caro. É um estádio caro. E é um estádio feito para show. Ele tem um recuo atrás dos gols, que é justamente colocar o palco. A acústica toda. Tudo pensado para show. É uma casa de shows que também tem futebol. Isso mesmo. Continuo achando que foi o melhor negócio possível que o Palmeiras fez. Mas acho que lá atrás o clube tinha que pensar, olha, a gente vai ceder isso aqui. Mas durante 30 anos a gente vai ter que, de vez em quando, jogar em outro lugar. Temos que ter um plano B. Era o Pacaembu. O Pacaembu foi privatizado. Né? Então, se fizesse... perdeu essa oportunidade. Encontrou Barueri, tem que criar o hábito de jogar em Barueri, tem que fazer jogos lá. Era para fazer um gramado natural ali, não sei por que fizeram, mas enfim, fosse obrigado, né? Seria um gramado natural. E investir no estádio, criar a cultura do torcedor, ver os jogos lá. É o jeito, é um período da história do clube, não vai acabar em 30 anos. Você tem que conviver com isso. E aí negociar com a empresa para ver os períodos em que não tem show e ali concentrar os jogos. Não tem outro jeito, gente. Agora, o outro jeito é esse. E a empresa ainda paga quando sai, né? E paga ainda. É um negócio espetacular. Palmeiras ganha uma parte do... Ganha uma parte do show também, né? Da arrecadação. Ganha. Houve um imbróglio entre eles, que agora me parece que foi resolvido.
Mas, enfim, aí aquela questão, cabe a CBF. Se a CBF falar que não tem, não tem. Ela que organiza um campeonato. Ô Mauro, você falou, se fizer uma média de 50 shows por ano, são 1.500 shows. E aí você paga o estádio e ainda tem alguma sobra. Mas aí tem que ter esse retorno. Quer dizer, não dá para culpar a empresa está fazendo dela. E aí o Palmeiras achou a alternativa do gramado. Esses shows internacionais são marcados com um ano, claro, ano e meio, até mais, às vezes. Porque são agendas internacionais de artistas que os caras programam. Você não vem aqui a São Paulo, vem a América do Sul, ele vai em Buenos Aires, vai em Bogotá, ele vai em Santiago, e vem em São Paulo, Rio de Janeiro, e faz os shows. É isso. Os estádios, por exemplo, da Premier League, a coisa é tão rigorosa que você não pode jogar em mais de um estádio. Você tem um estádio para jogar. Ah, vou fazer show, azar seu, você vai jogar no seu estádio. E a grama tem que estar boa. Por exemplo, quando o Tottenham começou a construção do seu estádio, né, eles jogaram, até foi curiosa a história, fizeram o último jogo no White Hart Lane e horas depois, quando o povo já tinha ido embora a torcida, começaram a demolir. Eles jogaram uma temporada com uma arquibancada demolida, ali um pedaço que já estava demolido, e a obra começou a funcionar do lado. Aí, quando acabou o último jogo da temporada final daquele estádio centenário deles, que era o White Hart Lane, eles derrubaram, começaram horas depois. Acabou o jogo, foi para casa, não tem mais ninguém, começou aquelas bolas de ferro derrubando tudo, demoliram o estádio. Em poucas horas estava no chão. Foi até um negócio que repercutiu muito na rapidez dos caras. E tacaram o pau na máquina para construir o estádio. Levou mais lá 2 anos, não lembro quanto tempo exatamente. Aí ficou o impasse. Onde o Tottenham vai jogar? Aí ele estava na Liga dos Campeões. Aí, vamos jogar em Wembley. Mas o Wembley é muito grande, tem 90 mil lugares, né? E eles tinham uma demanda para um estádio de 50, 60 mil, né? Mas 90 mil é muita coisa. Aí pintou a chance de jogar em Milton Keynes, que é uma cidade próxima lá, que tem um time até que eles compraram, que era o Wimbledon, virou Milton Keynes, depois fundaram o outro Wimbledon. Foi jogar em Milton, pensaram jogar lá, o estádio de 30 mil pessoas no máximo, acho que nem isso. Lá é pequeno demais. Aí é aquela coisa, a Premier League não permite que você, um jogo menor vá para Milton Keynes, jogo maior você joga em Wembley. Quando jogar com o Arsenal eu vou para o Wembley, quando jogar contra o Bournemouth eu vou para... Não, você vai jogar no estádio só, amigo. Escolher o Wembley. É o que eles faziam em jogos de menor apelo, eles não abriam o anel superior, abriam só o inferior. Aí eram 50 e poucos mil lugares. E enchiam o estádio. E jogaram ali durante um tempo. O Wembley era mais caro, o aluguel, né? Mas era em Londres, e um grande estádio espetacular, monumental. Mais gigantesco, 90 mil lugares. É o maior do mundo, acho. Um dos maiores do mundo. Você paga 90 mil. Você paga 90 mil. Você alugou um estádio 90 mil. Você vai usar 50 mil, o problema é seu. Problema seu, claro. Você reduz um pouco o custo, que você não abre anel de cima, então você não vai ter despesa ali de limpeza, banheiro, etc., bares. Mas tiveram que jogar ali. Porque não pode ficar... Aqui você pode trocar. Você pode ter o estádio onde você joga, você pode sair para jogar em outro estádio, né? Até muito bagunçado. Ontem o Santos chegou. O Santos acabou de jogar no Morumbi, e o estádio dele é Vila Belmiro, oficialmente. Ele vai fazer um segundo estádio, ele vai jogar na mesma cidade em 2 estádios diferentes. Pelo menos é o projeto que eles têm lá. Então aqui a gente tem uma situação que é até mais flexível, que eu acho até que não dá para copiar a Premier League nisso. Lá eles são rigorosos, mas estão no outro nível, né, gente? De organização e de tudo, né? E os clubes ganham tanto dinheiro que não tem essa coisa de fazer show. O estádio é para futebol. Apesar que o Real Madrid montou um estádio para fazer Sim, mas aí fizeram o estádio que a grama vira para a cabeça para baixo. É um negócio sensacional. Mas é caro demais, né? Que é um negócio inviável aqui para o Brasil, né? Aí estamos falando... O Tottenham também muda. O Tottenham tem um recurso. Aqui só discordo do Brasil é o seguinte, tipo, por exemplo, o Red Bull Bragantino joga em Bragança. Aí, quando ele está em uma competição, não pode jogar nesse estádio não, porque é pequeno. Tem que... Lá na Europa, na Premier League, na Inglaterra, na Espanha, as Copas, a gente vê lá os times indo pegar time da 4ª divisão. Claro, mas tem que jogar no campo dos caras lá mesmo. Sacanagem isso aí. Não, tô falando assim, diminuir o mínimo, né, Fábio? Eu acho uma baita palhaçada. Isso é sacanagem. Você vê aquela Copa da Rainha lá, time da terceira... 10 mil, bota 10 mil pessoas, acabou. 10 mil. Eu vi o Real Madrid jogar num estádio que cabia 3 mil pessoas. É isso. É o que cabe. Pronto. Aumenta o preço do ingresso, seja lá como for.